estudar a história do cristianismo. O que as pessoas pensaram desde a igreja primitiva até nós chegarmos hoje. Período antigo, medieval, da reforma moderna e contemporânea. É importante porque nós podemos ver os erros, como as pessoas interpretaram errado as escrituras, quais são as seitas que surgiram ao longo da história e como nós não precisamos incorrer no mesmo erro que as pessoas lá no passado já incorreram com relação à interpretação, por exemplo, das escrituras. E aí nós vamos aprender a interpretar as escrituras, né? A hermenêutica. Hermenêutica geral, análise de gênero A e B e hermenêutica aplicada. E finalmente daí vem um estágio. É um estágio onde você vai fazer a análise de um livro da Bíblia. Então você já aprendeu agora, já tem uma noção geral da Bíblia, tem uma noção geral de qual que é o telos, se vocês estão lembrados lá da pregação de Eanes, qual que é o telos de cada livro. E sabem também quais são mais ou menos os costumes, a história e tal, etc. Aí a pessoa vai se dedicar 3 meses a só estudar um livro da Bíblia. E vai utilizar todas as ferramentas que ela aprendeu ao longo desses, até chegar aí. Aí vem um bloco de ensino, leis do aprendizado A e B, ensino de crianças, tópicos especiais de ensino. Então todos aprenderiam isso. E um estágio de ensino. Então, poderia ser, por exemplo, ensino para um grupo de crianças, sei lá, um ensino, se existe um grupo de estudo de algum assunto, ela poderia ensinar esse grupo e assim por diante, ou poderia acompanhar também uma pessoa que está ensinando, que possui mais experiência, e às vezes ensinar. Aí vem um grupo de aconselhamento, e aí o foco é um conselheiro, as pessoas envolvidas no aconselhamento, pressupostos e princípios do aconselhamento, a prática dos processos de aconselhamento. E um estágio de aconselhamento, onde a pessoa vai acompanhar um líder, ou uma pessoa que ocupa alguma posição de liderança nos aconselhamentos. E finalmente a pregação. A pregação é para todos, porque quando você está ensinando crianças, você está pregando também. Então é um bloco também para todos. Pregação A, B, C e D. Cada grupo tem o seu. Depois eu posso mostrar mais ou menos os elementos. Então notem, nós estamos partindo do ensino. Aconselhamento é uma forma de ensino e pregação é uma forma de aconselhamento e de ensino. É uma forma de aconselhamento em grupo da igreja toda. E aí vem o estágio de pregação, onde você vai preparar pregações, talvez uma ou duas ao longo de um trimestre. Você vai pregar uma vez ou outra. E você vai avaliar as pregações daquelas pessoas que estão pregando. E vai entregar depois para a pessoa, para ela ter ela saber no que ela precisa melhorar. Então esse é o roteiro para quem vai participar do Seminário Discipulado Bíblico. Finalmente nós vamos ter uma especialização, um tipo de trabalho de conclusão de curso. Fizermos aí uma comparação com os cursos normais, onde a pessoa pode se especializar em teologia, missões, apologia, pastoreio e assim por diante. E cada uma dessas áreas tem as suas sub-áreas que a pessoa pode se especializar. Então isso, agora nós apresentamos mais ou menos como é que é o roteiro para as pessoas que vão participar do seminário e aquelas que não vão participar do seminário. Note que as pessoas que não participam, elas podem de repente querer participar e podem migrar e aproveitar aquilo que elas já fizeram do Aperfeiçoando os Santos. A meta do seminário é formar um cristão plenamente capacitado, tanto em termos de conhecimentos e não apenas teóricos, mas também práticos, como de habilidades e atitudes, para bem realizar as atividades normais de um cristão. Formar um cristão preparado para bem realizar as atividades especiais de igreja, pelo menos potencialmente, no caso dos alunos que não conseguirem descobrir sua vocação específica durante o curso. E plenamente no caso daqueles que a descobrem. Consideram-se atividades especiais as que requerem conhecimentos especializados. Então nós queremos primeiro aprofundar o nosso conhecimento geral e depois nós queremos também que cada pessoa se especialize naquele dom que Deus deu. Então, de tal forma que ela possa realizar bem as suas atividades especiais.
Desenvolver no aluno o caráter cristão, desenvolver no aluno a aquisição de método de trabalho e de autonomia de aprendizagem, uma vez que o curso é semipresencial, então a pessoa vai ter que ter um método de estudo. Desenvolver no aluno o hábito discipulado prático. Isso é importante, algumas pessoas na igreja praticam, outras não, mas o discipulado só tem sentido se ele é prático. E aqui, eu sempre lembro do meu avô ensinando. Certa vez meu pai falou, vocês vão aprender a construir violinos, e mandou a gente lá para Curitiba. E daí meu avô acordava lá, acho que 5 horas da manhã, e nós dormíamos na oficina, onde ele trabalhava, então não tinha jeito. Ele entrava na oficina, nós tínhamos que acordar. Porque ele começava a fazer o barulho, ele tinha problema no ouvido, então ele tinha que ser alto o negócio. E aí nós tínhamos que levantar, tomar café e começar a trabalhar. E nós não sabíamos nada, não sabíamos nem mexer com madeira. E ele, segundo ele, primeiro você teria que ter, acho que ter um curso de 2 anos para aprender só a trabalhar com madeira, para depois você aprender a construir instrumentos musicais. E ele já foi ensinando os 2 em 1. E é lógico, nós não, o negócio era meio devagar, né? Não era tão rápido que nós aprendíamos. Mas quando você tem um aprendiz, assim, de luthier, por exemplo, o cara está junto do mestre ali, e o mestre está ao mesmo tempo transmitindo a teoria e a prática. Ele diz, ó, você tem que fazer assim, 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 por causa disso, disso e disso. Ele dá as razões porque você tem que fazer assim. E aí você faz. E ele está observando e ele mesmo está fazendo também. Então você está lá junto dele, aprendendo a teoria e a prática. E nós, às vezes, e isso é normal com o tempo, nós procuramos sempre tornar aquele negócio um pouco teórico. Então, o discipulado só tem sentido se ele é prático. Mas como às vezes nós fazemos? Nós sentamos, ó, que horas nós vamos fazer o discipulado? Aí nós marcamos o horário para o discipulado. E sentamos com a pessoa e ficamos lá meia hora juntos, lendo, e terminou o discipulado naquele ponto. De fato, o discipulado é transmissão de vida. Então, isso que é o que, por exemplo, o Lourenço, que é o diretor da faculdade teológica, disse, né? Discipulado não é somente a transmissão de dados e informações sobre a vida cristã, mas, sobretudo, transmissão de vida. Então, Jesus ficou com os apóstolos, eles dormiam juntos, eles viam o que Jesus fazia na prática. Jesus, então, às vezes parava e dava um ensino formal para eles. E outras vezes eles aprendiam na informalidade, como Jesus tratava com o jovem rico, como é que ele tratava com as diferentes pessoas, com os fariseus, com os hipócritas e assim por diante. Então, seria muito bom que nós fizéssemos assim o nosso discipulado com as pessoas. Quase todas as pessoas que foram discipuladas de forma prática na igreja, elas cresceram muito mais rápido que aquelas pessoas que tiveram um discipulado extremamente teórico. Aí eu lembro sempre do Ellison, por exemplo. Nós estudávamos juntos, então isso facilitava muito. Nós estudávamos juntos, então ele via como eu reagia, sei lá, porque eu não colava. Aí perguntava por que eu não colava. E aí ele imitava. E ele às vezes era mais rigoroso que eu em alguns assuntos depois, assim, né? Um cara se converteu. No outro dia ele estava falando palavrão. Aí o Ellison já falou, o que é isso, cara? Você não pode falar um palavrão e tal. Mas ele estava pensando certo. Ele ficava junto e ele, por exemplo, começou a discussão com o professor na sala de aula. E aí ele me cutucava, agora você continua, porque agora eu não dou mais conta. Cara, aqui é o problema, e depois passa para mim. Nós ficamos 2 horas, 2 aulas inteiras, discutindo com o professor que tinha estudado acho que 7 anos para ser padre. E ele parou a aula e a sala inteira ficou só ouvindo. Então o Ellison, ele facilitou ali, porque nós tínhamos, o ensino era integral. Então nós tínhamos que ficar lá na escola. Nós líamos a Bíblia juntos. Então ele aprendeu que o hábito de ler a Bíblia porque nós fazíamos isso naturalmente lá. Então isso é importante. Se nós pudermos criar essa transmissão de vida. Então se você com o seu discípulo, você se reúne 2, 3 vezes por semana, não somente no momento formal, mas você se reúne com ele, passa um tempo juntos, aí ele vai ver como é que você age nas diferentes situações, você ora junto com ele, você lê a Bíblia junto com ele,
daí você vai estar transmitindo a sua vida. Eu lembro de uma pessoa lá na Alemanha que nós conhecemos,